Sejam todas bem-vindas ao podcast 01, nosso podcast Fitcast. Estamos lançando hoje aqui para vocês fazer pergunta, para vocês entenderem mais. Hoje nós vamos falar aqui sobre um assunto maravilhoso que vai ajudar você no seu processo de emagrecimento, vai ajudar você a ter resultado de verdade na sua jornada. Então, antes de mais nada, eu quero saber se você está ouvindo. Se você estiver ouvindo, coloca um positivozinho aí para a gente ter consciência de que vocês estão ouvindo certinho e a gente poder seguir. Tá dando para ouvir legal a nossa voz? Escreve aí, Rafaela, se está dando para ouvir legal a nossa voz. Coloca aí um positivo se a nossa voz está saindo legal. Nós vamos falar hoje sobre o tema, o verdadeiro kit de emagrecimento definitivo, uma sequência de conhecimento para vocês, mas antes eu só preciso ter a certeza de que vocês estão ouvindo e que estão nos vendo perfeitamente. Dá um ok aí pra gente, Rafaela, dá um ok pra gente, por favor. Você tá aí e a gente vai lá na nossa sequência, no nosso conhecimento. Mas antes aqui eu quero apresentar a gente, quem somos nós? Quem é a Carol? Apresenta a Carol, quem é você? Quem sou eu? Olá, diva de sucesso! Eu sou Carolina, mentora no desenvolvimento pessoal feminino e esposa do Gutenberg, personal, especialista em emagrecimento. E hoje nós estamos aqui dando o primeiro dia, de Fitcast, nosso primeiro podcast. Nós vamos falar sobre o emagrecimento. Então nós estamos aqui unidos em um só propósito, beleza? Dica de ouro, pega um papel e uma caneta para você anotar tudo que a gente vai passar para você aqui. O nosso tema ele é rápido e objetivo. E o tema do nosso primeiro podcast hoje é o kit definitivo para o teu emagrecimento de sucesso. Beleza, eu vou dar 5 passos aqui, a gente vai desenrolar aqui nesse processo e você vai aprender a emagrecer de verdade. Tudo certo, então vamos lá para a nossa primeira dica. Hoje foi um dia maravilhoso e nós estamos aqui para contemplar com você essa inauguração. Escreve aí a primeira dica para você aprender a emagrecer de verdade. Primeira dica, troque a pressa pela paciência. E aí, Carol? Isso aí é trocar fundamental. a pressa pela paciência. O que você tem, Carol, para falar sobre esse assunto? O certo é a paciência em tudo que você vai fazer. E no emagrecimento ela é fundamental. Por quê? Aquela que visa o tempo todo estar ali afobada, acelerada para ver resultado, ela sempre vai se frustrar. Porque o emagrecimento é de pouquinho em pouquinho até você alcançar eficiência e resultado. Então a paciência, ela vai te gerar uma visão de resultado que você sem paciência não alcança. Por quê? A mulher assim, a cada dia numa redução alimentar, numa educação alimentar, atividade física, ela sobe na balança. Então ali não aparece tipo menos 1 quilo, menos 2 quilos. Então ela vai ficando ansiosa pro resultado. Então ela não tá exercendo a paciência. Então aí já atrapalha o emagrecimento. Porque ela acha que não tá valendo a pena. Às vezes por um dia que ela tá exercitando conhecimento. Se ela não vê que a balança baixou, ela já se frustra. É por isso que é importante você entender sobre processo. O emagrecimento ele é um processo, ele é um passo a passo. E você precisa entender que a viagem ela é mais importante do que o destino. Anota essa daí. A viagem é mais importante do que o destino. Porque é na viagem que você vai se conhecendo, você vai conhecendo o seu corpo, você vai conhecendo suas limitações, você vai conhecendo os pontos fracos, os pontos fortes, e quando você vai juntando tudo isso, no final, o resultado vem. Porque você aprende a administrar o seu processo. É igual, eu gosto muito de usar a metáfora da borboleta. A borboleta, ela passa pelo processo de metamorfose. Então, ela passa passo a passo, e quando ela chega no resultado final, ela fica linda e maravilhosa. Só que o começo dela é muito difícil. O meio dela é confuso. Mas o final é extraordinário. Então, é isso. O começo é difícil, o meio é confuso e o final é extraordinário. Pegou a chave aí? Pegou a primeira chave?
nós temos aqui 6 itens e nós acabamos de falar o primeiro. Então vamos lá para o segundo. O segundo passo no processo de emagrecimento, para você entender, você precisa entender que o segundo item dessa relação é: aceite que terá dias que não será perfeito. É aqui, Carol, que muitas mulheres caem. É aqui que a maioria das mulheres que tentam emagrecer desistem, porque elas acham que quando elas vão entrar vai ser tudo perfeito. Não é assim. O caminho do emagrecimento é um caminho de persistência. É você decidir o que você quer. À medida que você decidiu, você determinou o que você quer, você vai agir com persistência. Mas a mulher que quer resultado imediato, ela não prova do processo do emagrecimento. Ou seja, ela só quer perder quilo, ela só quer perder número na balança, mas ela não quer alcançar a qualidade de vida, porque o que ela quer de fato é número. Então, se ela não tiver persistência no caminho, na trajetória do emagrecimento, ela não vai ter uma mente magra, porque ela só quer ver números baixos. E tem aquelas mulheres que já tem tempo que não se pesa na balança porque não quer nem saber o número que está ali. Mas qual que é a grande sacada? É a pessoa que ela quer emagrecer e ela fica querendo resultado rápido. Ela quer resultado rápido. Eu vou falar uma verdade para você. Eu posso falar, cara? Pode. Posso falar uma verdade para você que de verdade não existe emagrecimento rápido. Não existe milagre no processo de emagrecimento. O processo de emagrecimento é difícil, é desafiador. É por isso que a taxa, as estatísticas mostram que o número de pessoas com sobrepeso e obesidade no Brasil só cresce cada vez mais. Por quê? Porque as pessoas começam e desistem. E esse fato delas começar e desistir faz elas se frustrarem e não acreditar em mais nada que acontece. E eu também quero abrir um alerta aqui para você. Não fica acreditando em tudo que você vê na internet, não. Tem muita coisa aí que vende, que é a indústria farmacêutica querendo te vender e te empurrar remédio. E você querendo resultado rápido, você acaba comprando tudo que você vê pela frente. Então é importante que você tenha consciência que o emagrecimento, ele tem os seus altos e baixos. E é por isso que dentro do processo de emagrecimento você precisa ter o quê? Inteligência emocional. É um dos pontos que nós vamos abordar aqui. Então, o segundo ponto aqui é: aceite que terá dias que não será fácil. Então, já vai anotando aí. Terceira coisa, que é fundamental. Se você realmente quer emagrecer, você precisa mudar o seu estilo de vida. Isso daí é o que mais completa o emagrecimento, né? Porque se a pessoa está acima do peso, é porque ela está no estilo de vida errado. Um estilo de vida que está inflamando o seu corpo. Por quê? Se ela tivesse no caminho certo, ela não estaria acima do peso. Ela não estaria com falta de conhecimento, de saúde na alimentação, no comportamento e em atividade física. Então, a maioria das pessoas só buscam qualidade de vida, saúde e atividade física quando está acima do peso, ou quando já tem alguma doença que ela é obrigatória procurar atividade física, ou quando ela quer ir para algum lugar. Maioria até mulher. Se ela tem uma férias, ela tem um lugar para ela ir, que ela vai precisar usar uma roupa de banho ou uma roupa que ela deseja, aí ela busca ter foco no emagrecimento. Mas aquilo não é o real foco, motivo. É só porque ela quer ir para algum lugar. Quando aquilo acontece, alcança o emagrecimento, ela volta à vida real. Por ela não ter criado uma mente com sabedoria e mente magra, com alimentação saudável e uma rotina saudável, um estilo de vida saudável, ela volta às suas origens erradas. A maioria das pessoas, eu já percebi que é um comportamento comum das mulheres que tentam emagrecer. Elas ficam nas redes sociais buscando e pesquisando todo tipo de receita que existe. Por quê? Elas ficam na tentativa de fazer uma dieta ali rápida para ter um resultado rápido, porque ela já veio de uma frustração, então ela quer resolver o problema dela, aquele sentimento de culpa. Mas presta atenção numa coisa: quando você muda de vida, ou melhor, quando você muda o seu estilo de vida, o seu corpo muda. Isso é uma coisa que é consequente. Eu mudei o meu estilo de vida, eu mudei o meu padrão de comportamento, o meu corpo ele vai acompanhar essa mudança. Então isso é muito importante para você que precisa emagrecer e tem essa pressão na cabeça, esse sentimento de que não vai dar conta. Tenha calma.
acredite que o processo vai dar certo, assim como já deu para várias das minhas alunas, também pode dar para você. Você só precisa acreditar que é um passo de cada vez na direção certa. Então, quando você muda a sua vida, o seu corpo ele é obrigado a mudar. E dentro desse subtópico aqui, eu vou falar para você. Talvez você não saiba, mas dentro do processo de emagrecimento tem algumas coisas que interferem. O sono, por exemplo. Será que uma pessoa que dorme mal, ela consegue emagrecer? Não, porque o sono, ele nos ajuda a ter um dia de qualidade. Se você não dormiu bem, uma pessoa que não tem uma noite de sono saudável, ela vai amanhecer cansada, desanimada, pesada, sabe? Aquela preguiça, falta de animação, desmotivação, porque não teve uma noite. Então, como que ela vai mergulhar no processo de atividade física, sabe? De uma rotina saudável, se ela não tem motivação? Ou seja, o sono é primordial, porque uma noite bem dormida, você leva o seu dia bem mais leve, bem mais tranquilo. E tudo que você vai fazer tem eficiência. Você tem ânimo porque você está descansado, você está renovado, você está preparada para um novo dia. Então, o que acontece? O teu processo de emagrecimento, o primeiro passo ele tem que ser leve. Então, você tem que fazer uma leitura de como que está a tua vida. E se o pilar sono ele está de forma desregular, com certeza você vai ter problema para emagrecer. Por quê? Porque se você não dorme direito, o teu nível de estresse aumenta, o teu cortisol. Esse hormônio ele altera todas as outras funções. E aí se você é uma pessoa que anda de mau humor, uma pessoa que não está bem consigo mesmo por causa do sono, qual é o incentivo e a motivação que você vai ter para entrar num processo de emagrecimento? É muito difícil. Então aí tem outra coisa, se alimentar bem. Eu e a Carol, a gente prega a alimentação consciente. Nós não somos adeptos de dieta que você tem que ficar restringindo a alimentação, que você tem que ficar pesando a alimentação, porque nós entendemos como que o cérebro funciona. O seu cérebro reptiliano ele é o seguinte, o seu cérebro reptiliano ele é o cérebro primitivo. O que é que os primatas eles faziam? Os primeiros humanos ali, eles caçavam para poder comer. Então hoje quando você gera uma escassez, aquele cérebro que é o primeiro, que está ligado lá no sistema nervoso central, quando você exclui alguma alimentação, quando você tira aquela alimentação ali, potencializa o desejo de você comer. Então é importante você entender como o seu cérebro funciona para você ter mais resultado no seu processo de emagrecimento. Então a alimentação consciente ela é fundamental. O que é uma alimentação consciente? É você estar ali se alimentando e tendo consciência de que aquela nutrição, aqueles alimentos que compõem o seu prato, ele vai suprir a necessidade que o seu corpo precisa. Então é importante você entender e ter consciência do que você está comendo. Feito isso, você vai conseguir emagrecer. Porque a alimentação consciente é o quê? Quando uma pessoa está acima do peso, o que aconteceu? Ela exagerou, ultrapassou o limite de que o corpo suporta de peso, né? Para ela alcançar esse nível de obesidade acima do peso, é porque ela exagerou, ou seja, ela não teve uma alimentação consciente. Então, o que a gente ensina de alimentação consciente é o quê? Você pode comer tudo, mas para tudo tem a sua quantidade certa. Tem o porquê. Né? Tem o porquê. Por que eu vou comer? Será que é certa essa hora de eu comer? Será que eu não estou comendo porque eu quero alimentar a minha emoção, alimentar a minha ansiedade, alimentar a TPM, né? Que muitas mulheres comem na TPM, o doce, o chocolate. Então, saber entender nós não podemos ficar sem nada. Nós comemos de tudo, só que tudo de forma consciente. E tudo com o horário, as coisas certas. É o momento certo? E sem pressão. Isso daí vai atrapalhar no meu foco? Será que isso daí vai contribuir ou não vai contribuir? Nós não somos proibidos de comer, mas nós sempre pensamos, isso daí vai contribuir para o processo e aonde eu quero alcançar? Se sim, tudo bem. Se não vai me interferir em nada, tudo bem. Mas se não, aí eu tenho que lidar com aquela emoção, com aquela vontade de comer e deixar para outro momento. Quando eu alcançar o que eu quero, aí sim, eu sei que isso pode fazer parte. Outra coisa que é muito importante é que a gente vê que as mulheres que estão acima do peso, que estão lutando aí contra a balança, elas não conseguem ter tempo para elas. Elas não têm o tempo de lazer, elas não têm o tempo para se divertir.
a maioria delas não consegue, porque a vida delas está concentrada ou em casa, ou na família, ou no trabalho. Então ela concentra tanta energia na família, em casa, ou no trabalho, ou na igreja, que ela esquece dela. E uma coisa comum que existe nas mulheres que estão acima do peso é que elas colocaram elas em último lugar. Elas colocaram a vida delas em último lugar. Então a atenção da vida dela está para os outros. O foco dela está para os outros. O tempo vai passando e quando ela se olha para ela mesma, que ela vai ver, ela falou, meu Deus, como que eu cheguei aqui? E ela já não tem mais força para sair de onde ela está. Então uma das coisas que ela precisa fazer é começar a viver. Ela começar a olhar para ela e falar assim, eu preciso me olhar com mais amor, com mais carinho e com mais atenção. Né, Carol? Esse tipo de mulher, esse perfil de mulher, é aquele perfil de mulher que ela só recebe o que sobra. O que sobra é o que ela recebe. Porque tudo de bom que ela tem em si, ela sempre doa, ela sempre dá. Então ela se colocou na posição de sobra. Então, sobrou esse tempo para comer, eu vou engolir aqui e vou comer de forma errada e isso vai me trazer prejuízo. Ah, só sobrou isso daqui para comer, então eu não tenho tempo, eu vou comer isso daqui. Não busca a alimentação correta, não busca comer com a forma certa. Come em forma de emoção. Tô cansada, vou comer. Tô estressada, vou comer. Tô ansiosa, tô atarefada, vou comer de qualquer jeito. Aí passa muitas horas, às vezes, sem comer, porque tá nos afazeres. Aí quando sobra o tempo, mata a fome com aquele montoê de comida. Para matar a fome e se sentir pesada e saciada. Então esse perfil de mulher é a mulher que come, que dá para si mesma o que sobra. E outra coisa também que você precisa entender é o seu ciclo de relacionamento. Você não vai conseguir emagrecer se o seu ciclo de relacionamento, as pessoas gostam de sair para comer besteira, as pessoas gostam de sair para fazer aquilo que são hábitos que eu chamo de hábitos obesogênicos. Tudo aquilo que você vai, aquele padrão de comportamento que você foi criando durante o tempo, ele só te prejudicou. Então, você não chegou a estar acima do peso hoje da noite para o dia. Isso foi um padrão de comportamento que você veio repetindo e te fez chegar no peso que você se encontra hoje. Então, o que você precisa avaliar? Se você realmente está olhando para você e está insatisfeita com o seu corpo, está insatisfeita com o seu estilo de vida, você precisa olhar para você e falar assim, chega. Você precisa olhar para você e analisar quem são as pessoas do seu ciclo de amizade, começar a fazer parcerias e a fazer uma rede de apoio com essas pessoas. Você precisa chegar no seu marido e falar assim, ó, a partir de hoje eu quero que você me ajude no meu processo de emagrecimento. Sabe por quê? Porque essas pessoas elas têm medo de pedir ajuda. Elas têm medo de contar para as pessoas que precisam de ajuda, então elas ficam ali sofrendo sozinhas. Continua. Mas é por quê? Por que tenho medo? Porque tenho medo de perder o quê? O contato, a saída, o lazer, o ambiente. Então ela poupa de pedir a licença, de dizer não, porque ela tem medo de desagradar as pessoas. Ou seja, ela não tem um foco determinado. Qualquer pessoa pode entrar e tirar o foco dela, tirar a visão dela. Ou seja, ela não determinou isso para a vida dela. Porque uma vez que você determina aquilo que você quer, pode vir o que for, você vai abrir mão. Por quê? Não é isso que eu quero. Ai, vamos ali e tal. Não, aquilo ali não vai me fazer bem porque eu estou num processo de emagrecimento. Então, ela saber determinar. Chegar primeiro aqui, ó, na mente. A mente dela ali destravou, ativou esse processo, o corpo todo vai estar ativado. Mas se ela não receber na mente, achar que só o corpo precisa trabalhar para emagrecer, ela não dá conta. A Carol tocou num assunto aqui que ele é fundamental. Para quem não sabe, eu sou especialista, sou mentor de emagrecimento, especialista em emagrecimento baseado em neurociência, PNL, que é reprogramação linguística, e também neurociência. O que acontece? Toda mudança, ela começa primeiro de dentro para depois ir para fora. Então, a mulher que ela quer emagrecer, que ela está com problemas emocionais, ela não vai conseguir. Por quê? Porque qualquer momento que tiver algo que ativa, que dispara essas emoções, seja uma emoção ligada ao passado, seja uma emoção ligada ao futuro, que às vezes ela pensa muito, ansiedade, seja algo que ela passou e ela vem carregando, rejeição, abandono,
todo tipo de sentimento ruim que ela vem carregando na vida dela, muitas das vezes isso é o que faz ela parar. Ela tá vindo bem, ela tá vindo motivada, mas como a mente dela tá mal resolvida, ou seja, ela não tratou a mente, a parte mental, ela para. Então, são os 3 pilares: corpo, mente e espírito. Você tem que estar com essas 3 áreas andando juntas. Não adianta você estar com o corpo bem, se a tua mente, o teu mental está ruim, você vai sabotar. Se você está com a tua mente boa, mas teu corpo está ruim, teu espiritual está ruim, você vai sabotar. Então você precisa estar com esses 3 pilares juntos: corpo, mente e espírito, para você entrar no processo e ir até o final. As pessoas que desistem é porque uma dessas áreas está em falta. Então ela precisa olhar qual é essa área que eu estou negligenciando. Qual é a área da minha vida que eu não estou dando atenção e está me fazendo parar o tempo inteiro? E aí você vai identificar, e uma vez que você identifica, você resolve o problema. Agora vamos lá para a quarta, então? Bora. A quarta, que ela é super importante, é montar a sua equipe de emagrecimento. Como assim montar uma equipe de emagrecimento? É aquilo que eu falei antes. Você precisa combinar. Se eu quero ter saúde e qualidade de vida, eu tenho que falar para minha esposa: Carol, no dia das compras, e é lá que começa. É quando você faz as compras. É o hábito, né? Tem gente que tem o hábito de comprar somente aquele tipo de coisa. Todo mês ela só compra aquilo. É o pão, é o biscoito recheado, é a massa de bolo pronta, é o miojo, sabe? É tudo aquilo que é fácil. Por quê? Já pensa naquela situação. Ah, não, se precisar de um lanche rápido, eu tenho isso daqui. Ah, se não tiver comida, eu tenho isso daqui. Ah, se eu quiser um lanchezinho, eu tenho isso daqui. Então, procura meios que facilitam a alimentação. Por quê? O processo de emagrecimento, a reeducação alimentar, o hábito saudável, vai te fazer mudar tudo, até o processo de sua compra no mercado. Vai te levar a caminhos que te levará ao resultado que você busca. Se você continuar com o mesmo comportamento, com as mesmas compras, você não vai alcançar. Abrir mão é o primeiro processo, o primeiro passo. Abrir mão o quê? De maus hábitos. Maus hábitos alimentares, maus hábitos de comportamento na sua casa, de dormir, de assistir coisa demais, de alimentos que vai o quê? Contaminar a sua mente. E aquilo vai te trazer emoções ruins. Não vai te dar impulsionamento, ânimo para prosseguir. Ou seja, tudo aquilo que nós comemos, você sabia que também prejudica o nosso emocional, a nossa mente? Quanto maior grau de açúcar, de gordura, de sódio, de coisas ruins, mais peso é para o nosso corpo. Aí nós ficamos sem ânimo, nós ficamos sem, sabe, estrutura, sem movimento, fica até lerda, sabe? Mas é tudo que você come. Muito bem. Então, explicado aí o item 4, a gente vai para o item 5, que é aprender a ter inteligência emocional. Uma pessoa, uma mulher que ela está querendo emagrecer, que ela não tem inteligência emocional, ela precisa entender quais são as emoções que ela tem. Ela precisa entender qual o tipo de sentimento que ela tá tendo. Porque se ela não entender o que ela está sentindo, ela vai descontar na comida. Todo sentimento que ela não reconhece, que ela não sabe a origem, que ela não sabe por que ela está sentindo aquilo, ela vai buscar encontrar esse alívio na comida. Então é importante você entender por que você está mal hoje, por que você está para baixo hoje, o que está gerando esse sentimento, o que está gerando esse sentimento de frustração, qual é a origem? É uma insatisfação? É uma lembrança? Você começa a pensar e pensar, é o medo? Comparação e quantas outras coisas não vai acontecendo, desde que você vai no guarda-roupa para escolher uma roupa e aquela roupa não fica legal e acabou o dia. Então você precisa entender o que acontece depois daquilo ali. Como que você reage, como que você se comporta, qual é o sentimento que vem. E aí quando você vai começando a entender que todo sentimento ele leva a um comportamento, é sempre essa ordem. Todo sentimento ele me leva a ter um comportamento. E às vezes o comportamento de quem está nessa situação acima do peso é de comer, porque ali ela consegue aliviar.
todas as dores, todos os É a sentimentos, é a fuga, é onde ela encontra um prazer imediato. E é isso que você precisa mudar, a chave precisa mudar nesse sentido aqui. Você precisa parar de buscar esse prazer imediato e ir atrás de um prazer a longo prazo, que é onde você vai viver a vida que você nasceu para viver e ter o corpo que você sonha em ter, mas não consegue porque não entende as suas emoções e os teus sentimentos. E agora nós vamos para a última, que não é a menos importante, eu diria que é a mais importante, e muita gente não não tem noção do quanto que é importante isso, que é o que? Se movimentar. Quando o teu corpo está em movimento, quando você está trabalhando o teu corpo, colocando ele em movimento, acontece tantas coisas dentro do teu corpo que te faz ter mais alegria, te faz ter mais energia, te faz ter mais produtividade, te faz ter mais vontade de viver. E tudo isso por quê? Porque você está entrando em movimento. Qual é a sua experiência, Carol, em estar em movimento aí todos os dias, treinando, fazendo movimento? Eu digo que é muito valioso e é um divisor de águas. Porque quando você tem vivência em propósito, você tem significado de vida. Porque uma vez que você sabe o que você quer fazer, que aquilo te gera um retorno de prazer e satisfação, você entende que é ali o seu lugar. Porque uma vez que você se encaixa numa vida que você está confortável, que você se adequou àquela vida, àquele estilo de vida, você compreende que não quer sair daquele lugar. Então, o meu movimento de atividade física, de alimentar, de correr, realmente, já estou quase virando aí uma profissional na corrida, é o prazer, porque é o movimento. E eu ouvi uma frase esses dias que eu achei muito interessante, que ela é assim: quem repara, para, mas quem admira, mira. Ou seja, se você reparar demais... Anota e fala de novo, Carol. Fala de novo. Quem repara, para. Quem admira, mira. Você tem que saber se você está reparando, admirando. De uma forma positiva. Se você reparar demais o que a outra está fazendo, o resultado que a outra está fazendo, você vai parar. Porque você está reparando demais. Então aquilo ali vai te fazer parar. Mas se você admira positivamente, você mira e quer também alcançar os resultados. Então quando eu decidi entrar no movimento, é porque eu precisava alcançar uma satisfação pessoal. Desenvolvimento pessoal comigo mesma. De saber da minha identidade, do que eu gosto, o que eu preciso fazer para alcançar os limites. É igual correr. Eu achava que era impossível eu correr 1 quilômetro. Já alcancei 10 quilômetros e eu peguei paixão por correr. Então eu precisei provar, porque eu estava auto-julgando, não consegui. Então às vezes você se auto-julga, não dá conta. Mas você já entrou no movimento? Você já começou a se mexer, a dar o primeiro passo? Prova para você ver. Você vai muito longe, porque você tá vendo como limitação. Qualquer coisinha, só fulano dá conta, Beltrano... Não, você também dá conta, mas você precisa acreditar que você é dado conta e dar o primeiro passo. Porque senão você não vai alcançar nenhuma satisfação. Sempre vai achar que a outra é que dá conta e você não. A verdade ninguém corre uma maratona sem antes não dar o primeiro passo. Você tem que dar o primeiro passo. A segunda grande verdade, e que as pessoas às vezes têm essa crença de que eu preciso ter motivação, eu preciso estar com vontade para me fazer. Na verdade é o contrário, você tem que começar a fazer para que a motivação venha. Às vezes a gente tem aqui um hábito, tem a nossa rotina de correr, de fazer atividade física todos os dias. Tem dia que a nossa noite não é a noite maravilhosa do mundo. Nós estamos aqui no processo, a Carol hoje passou o dia inteiro gravando aula pro treinamento dela. Tá aqui cansada. Não dormi bem, porque o Tony tá A noite foi punk, mas a gente fez o treino de manhã. Fizemos tudo que a gente tinha que fazer hoje. Estamos mirando, mirando. E a gente tá no foco. E para você se manter nisso, uma das coisas que você tem que ter é disciplina. Se você tá indo bem, você tá começando a sua atividade física, tá indo bem. Mas aí de repente você, hoje eu não tô afim. Tem aquele dia que você não tá afim, né? Hoje eu não tô afim. O que vai acontecer quando você tem essa atitude?
A probabilidade, os estudos dizem que a probabilidade de você repetir esse mesmo comportamento amanhã, ele aumenta. Então você amanhã vai ter a grande chance de acordar desmotivada de novo. É por isso que você não tem que ter motivação para fazer, mas você tem que fazer para ter motivação. E depois que você começa, quando você termina, você acaba muito realizada, muito satisfeita, porque você fala, eu fiz, eu venci o meu cansaço, eu venci o meu desânimo, eu venci a minha mente, eu venci o meu corpo, porque o seu corpo ele quer descanso. O seu corpo ele quer fugir da dor. O seu corpo ele quer prazer imediato. Mas quem é de sucesso foca no longo prazo. Foca no longo prazo, porque o resultado ele é obrigado a vir. Para quem tem paciência, né? Quem tem paciência alcança o resultado, porque quando eu comecei o processo de emagrecimento, não foi em uma semana eu alcançar o meu peso ideal, não. Foram aí, meu filho fez 1 ano, eu estou nesse longo processo ainda para alcançar o meu corpo, por conta, né, que quando a gente gera uma criança, tem toda a mudança corporal, tudo. Então você precisa de um longo processo para alcançar um corpo que te satisfaz. Então não ache igual muitas famosas, né, mostra esse corpo perfeito. Mas entenda, tudo que você vê na internet, a maioria não é a realidade. Porque um processo de pós-parto é doloroso, é desafiador, é processo mesmo de alcançar. Então você precisa ter paciência. Assim como você gerou uma criança, teve paciência para que ela nascesse, teve a hora certa dela nascer e você dar a luz a ela, você precisa levar o seu processo de emagrecimento como isso também, uma gestação. Vai chegar o dia certo que você vai colher o seu resultado, mas você precisa caminhar mês a mês sem desistir. Imagina se você desiste do seu bebê na barriga. Ah, eu não quero mais. Eu não quero. Tem como? Não tem como. Então você tem que seguir até o final. Porque o seu prazer é ver ele nascer. Então a dificuldade que tem no processo de gestar, também tem no processo de emagrecer. Mas e aí, o que você deseja? Imagina, é um nascimento de uma nova mulher. É um nascimento de um novo corpo. Isso, você pensar, cara, eu vou alcançar um corpo ideal, então eu preciso me esforçar. Foi isso que eu fiz. Quando eu me olhava no espelho, ou com um vestido não entrasse, ou com uma roupa não entrasse, eu falava, não, eu não sou essa, não. Deus me livre. Eu preciso voltar ao meu peso ideal. O meu filho não veio para me trazer mudança que me gera insatisfação, mas ele veio para acrescentar com bênçãos e progressão. Então eu preciso utilizar isso como uma ferramenta que me impulsione. Ou seja, eu preciso estar cada dia mais apta para lidar com ele, para estar satisfeita. Porque muitas mulheres, depois do parto, muitas colocam culpa. Ai, depois que eu fui mãe, meu corpo nunca mais foi o mesmo. Ai, depois, quando eu fui mãe, meu corpo ficou horrível. Ai, eu tenho medo de gerar. Tem mulheres que têm medo de engravidar pela mudança que passa na gestação. Mas enquanto você está travada aí nesse pensamento, você se esquece do desfrute que é ser mãe, do desfrute que é alcançar um emagrecimento eficiente. Então você precisa persistir. Processo de emagrecimento é paciência, perseverança, insistência e disciplina e obediência também. Porque se você não seguir os passos que devem ser seguidos, como eu segui e eu alcancei resultado, você não vai conseguir. Ah, isso aqui não funciona não, eu não vou fazer isso não. Ah, aquilo ali é mentira. É mentira para aquelas que não exercitam da forma certa. Você precisa ter uma mentezinha aberta para estar de acordo a executar. Quando eu alcancei, hoje eu tô pesando 60 quilos. 61, 60, eu tô nessa, 61, 60. Eu cheguei a 79 do Tony grávida. Hoje, quando eu olho na balança, eu visto os vestidos que eu quero, as roupas que me cabem, eu falei, caraca, Carol, tu é cabulosa. Tu alcançou. Eu estou orgulhosa de mim mesma, porque eu não desisti, não vou desistir. Vou continuar, porque virou hábito pra mim. Então, procure essa satisfação. Então o que é importante? O próprio vestido que a Carol tá usando aqui é um vestido que não cabia. Ela usou como inspiração. Isso, era um modelo certo, porque ele não entrava, não passava nem na coxa. Nem na coxa. Hoje, quando eu fecho, ele ainda fica folgado. Então ele pra mim foi... eu falei, um dia que eu entrar nesse vestido, eu vou saber que eu alcancei meu peso.
peso. Então vamos lá, o processo é a chave de tudo. Processo, a Carol falou muito bem aqui sobre o processo. A vida ela é feita de processo. Quando você tem um filho que você vai vendo ali, se você acompanhar com aplicativos, se você acompanhar todo o desenvolvimento dele é um processo. Primeiro é o coraçãozinho, depois vai nascendo, vai gerando outro órgãozinho, daqui a pouco vai formando, até ficar perfeito. A vida ela é perfeita. A gente é que olha para a vida e coloca dificuldade e defeito, mas a vida ela é perfeita. E tem um detalhe que faz toda a diferença na tua jornada, no teu processo, é você se olhar e se elogiar. É você olhar para você e falar assim, antes eu nem fazia isso, hoje eu já estou fazendo. Ser grata, né? Você agradecer, você falar, poxa, eu não conseguia fazer isso, eu já estou fazendo. E parar, esquece, o resultado ele é consequência das suas pequenas mudanças. Se você está tendo pequenas mudanças diárias e está focada, vai ter resultado. Mas se você um dia você está fazendo tudo bonitinho, 5 dias faz tudo errado, não vai, a conta não vai fechar. Então só para a gente fazer um resumão do que a gente falou aqui, nessa primeira live aula, Fitcast, o nosso novo projeto de segunda-feira, a gente começou falando o quê? Que você precisa trocar a pressa pela paciência. Então anota aí, trocar a pressa pela paciência foi o primeiro códigozinho desse kit, que é o kit do seu emagrecimento de sucesso. O segundo é, aceite que terá dias que não será fácil. Tem dia que não vai ser fácil, já fica sabendo disso. Vai ter dia que, principalmente mulher, hormônio alterado, tá naqueles dias, não vai ser fácil, vai te dar vontade de pisar o pé na jaca, de chutar o balde. Treinar. Então, vai sabendo que você vai passar por isso. Terceira, mude o seu estilo de vida. Muda as suas compras, muda as suas roupas, muda o seu comportamento, muda algumas amizades, vai começando a mudar, porque aí você vai ter resultado. Quarto, monte uma equipe de ajuda, que é a sua família, que é os seus amigos, fala para eles que você está no processo de emagrecimento e que você tem um foco e um objetivo. Quinto, aprenda a ter inteligência emocional. E a última, que é a sexta que nós acabamos de falar, é movimente-se, porque movimento é vida. Movimento é vida. Movimento te traz alegria, te traz prazer, deixa o teu corpo inteligente, funcionando. Imagina você chegar com 50 anos de idade dependendo de outra pessoa, sem autonomia, dependendo de alguém para andar, dependendo de alguém para amarrar o seu cadastro. Isso não é vida. Então tenha autonomia. Esse foi o nosso podcast 01 do nosso Fitcast. Então eu espero que você tenha gostado. Eu espero que você, segunda-feira que vem, esteja aqui para aprender nessa nova empreitada que eu e a Carol estamos juntos aqui em prol de ajudar mulheres a resgatar a sua autoestima, a buscar de volta a sua vontade de viver através do conhecimento, porque o conhecimento liberta, o conhecimento transforma. Então, essa foi a nossa primeira live nesse modelo aqui de podcast, né, Carol, que nós criamos aqui. Eu espero que contribua. Se você chegou agora, Tassiane, boa noite. Seja bem-vinda, depois volte aqui e assista esses passos que vai fazer toda a diferença no teu processo e na tua jornada de emagrecimento. Beleza? Fechou? Então aqui os livros que nós estamos lendo, Inteligência Emocional. Amor, Vida e Trabalho. Esse aqui eu já li também, muito bom, tá? Então de vez em quando aqui a gente vai estar recomendando alguns livros. Esse livro aqui, ó, de Paulo Vieira, Poder e Alta Performance. Obrigada, Tassiane. Obrigado, Tassiane. Esse livro aqui, ó, ele é bom, mas ele é difícil de ler, tá? Ele é bem difícil de ler, são casos reais. E esse aqui eu comecei a ler aqui agora, Amor, Vida e Trabalho. Também tá meio dificilzinho de ler, mas um que é muito bom para quem não tem, e me ajudou muito também, quem não tem rotina de atividade física, de propósito, de objetivo, é o Milagre da Manhã. Leia esse livro. Ele é extraordinário para Faz uma você grande diferença. criar disciplina e a sua visão abrir para o que é uma vida com fundamentos, sabe? Com objetivo, com meta. Então ele te dá uma clareza muito boa. Milagre da Manhã. Ó, esse livro eu ganhei de uma aluna minha quando eu dava aula para ela de personal. Ela falou assim, Guto, eu vou te dar um livro de presente.
Mas parece que tu já sabe tudo desse livro, porque eu já tinha esses hábitos instalados na minha mente. Então, é isso aí. O Milagre do Amanhã nós recomendamos para você ler. Você vai gostar, vai mudar muito sua vida, vai fazer toda a diferença. Abraço para você, boa noite. Amanhã às 7h45 tem Treino! o primeiro treino do mês de agosto. E nós estamos juntos para se desafiar. Cada treino é um desafio, cada desafio é uma superação. E nós aguardamos você lá às 7h45. Obrigada a todos que esteve presente. Valeu! Que o Senhor abençoe. Boa noite. E quem for ver depois gravado, coloca aí o que você achou dessa live. Fica na paz e até amanhã. Vida mais leve. Valeu!